你们可以称呼我愚者。 Yo, Geeks! Tudo se bom? Vamos para mais 5 capítulos de Lord of Mysteries aqui no canal do Geek Brasil. Mas, rapaziada, antes eu tenho que atualizar o que aconteceu no dia de ontem. De ontem para hoje tivemos uma atualização daquilo que a gente conversou no começo do vídeo de ontem. E tem coisas que parece que só acontece comigo. Ai, caraca, velho. Bom, como eu comentei lá no Discord, você faz parte do Discord lá, eu já expliquei. Aqui eu vou explicar novamente. O que aconteceu? Eu conversei com uma pessoa do suporte do YouTube sobre o que havia acontecido com esse valor que havia desaparecido. E aí, no caso, esse primeiro atendente, a primeira pessoa do suporte me falou, ela me disse que tinha ali a capacidade de o valor do superchat ter sido, os valores, dos superchats, eles terem sido ali estornados. As pessoas podem pedir estornos ali do superchat e não posso controlar isso daí. E aí eu fiquei naquele mato sem cachorro conversando com vocês ontem sobre isso, só que eu não me dei por vencido. O problema era que toda vez que eu entrava para falar com alguém, com um novo atendente, porque o atendente que estava me atendendo era bem ruim, infelizmente, esse abençoado do verdadeiro criador, eu era levado para ele, né? Toda vez que eu ia falar com um novo atendente, só era o mesmo atendente. Aí eu falei, cara, eu não vou conseguir resolver esse problema hoje. Então, fui dormir, voltei, acordei, fui falar com outro atendente. E aí ele me explicou que se trata de impostos. É um desconto ali dos impostos de contribuições vindo dos Estados Unidos. Então, na verdade o nosso não, né? O governo americano arrancou todo esse valor de 10 capítulos dos superchats. Então, no caso, eu estou tirando ali essa, com muitas aspas, tá? Como a gente tá brincando aqui sobre essa punição, estamos voltando às leituras de 5 capítulos. Mas o que eu vou pedir para vocês, galera que mora aí no exterior, se forem fazer a contribuição aqui para os conteúdos de Lord of Mysteries no canal, tente fazer pelo LivePix ou pelo Pix. Se não conseguirem, tudo bem. A gente vai continuar conversando, lendo aqui, não tem problema. Tem que pagar o imposto que tem que pagar, é assim que a vida funciona. É assim que a vida tem que ser, né? Mas agora pelo menos eu descobri o que aconteceu. Encontrei um atendente fantástico, um abençoado da noite eterna e que me ajudou, mostrou realmente definitivo o que aconteceu. E eu só tenho que agradecer ao pessoal nos comentários ontem, todo mundo compreendeu o que estava rolando, todo mundo que compreendeu o que estava realmente acontecendo. E é claro, né, que você teve um processo de explicação para um lado, também tem que ter um processo de explicação para o outro, para tirar essa punição aí que iria acontecer nos próximos vídeos de Lord of Mysteries. Então voltamos ao normal, bora então para mais 5 capítulos de Lord of Mysteries e desculpa qualquer coisa. E temos mais integrantes aqui dos associados. Eu falei para vocês que eu iria trazer esses novos integrantes no vídeo de hoje, né? Temos aqui o Yonom, o Seilá 5159 e também temos o Félix Moreira e o Diego Henrique. Esses 4 entraram aqui para os associados e já estão concorrendo aqui para o sorteio de Expedition 33, que acontece sábado agora no dia 27, né? Temos aqui a nossa leitura de cosplay de Duane Dantes e, caraca, vamos ler bastante capítulos também na live de sábado, já que a gente não tem mais com o que se preocupar. Vamos lá, Lord of Mysteries capítulo 826, Os Pensamentos Esquecidos. Segunda-feira à noite, Rua Boklund, número 160. Cleno montou um ritual e se convocou. Ele planejava investigar o segredo escondido nos esgotos. Enquanto respondia acima da névoa cinza, ele estava em um dilema sobre a carta a ser usada. A carta do Imperador das Trevas ou a carta do Tirano? Era como a seleção de roupas antes de sair. Considerando como Boklund era um lugar onde a Igreja das Tempestades era uma facção muito poderosa, e com medo de que ele acabasse atraindo os punidores mandatários, Cleno finalmente optou por usar a carta do Imperador das Trevas. Usou uma coroa e uma armadura preta com uma capa atrás dele.
Além dessa carta da blasfêmia, ele também trouxe a fome rastejante, o apito de cobre de Azik, a moeda de ouro de Senor e o dedo quebrado, o item místico do caminho do saqueador que Catleia havia lhe dado antes, bem como alguns explosivos comuns. É claro que Clann não trouxe toda a caixa de explosivos. Para um corpo espiritual era pesado demais. Ele só tirou 5 deles e deixou Senor levá-los em seu corpo. Quanto à sentença de morte, ele o deixou em seu quarto. Isso era para evitar que tivesse vontade de participar de uma batalha. Ele tinha objetivos muito claros. Então, uma vez que descobrisse qualquer problema, para evitar o perigo, imediatamente sairia e não ficaria para trás. Pelo contrário, uma arma poderosa acabaria por fazê-lo agir com ousadia, fazendo-o desejar investigar mais profundamente e resolver o assunto sozinho. Aqui é Backlund. É melhor eu não criar uma comoção muito grande. Quanto ao que está escondido nos esgotos, não tenho como ser clarividente sobre isso. Só posso adivinhar se vai ser perigoso. Clann olhou para o relógio de parede em seu quarto e ele confirmou que havia mais 1h30 antes de Hazel agir como ela costumava fazer. Sua figura desapareceu repentinamente quando ele passou pelo vidro da varanda e voou pelas ruas antes de entrar nos esgotos. No ambiente sujo e úmido, Clann pegou uma moeda de ouro de Lowen e fez Senor aparecer na frente dele com seu casaco vermelho escuro e um chapéu triangular velho. Em seguida, entregou a pinça que lembrava 2 dedos de osso para sua marionete. Falei entregou, né? Em seguida, entregou a pinça que lembrava 2 dedos de osso para sua marionete. Apenas segurá-lo por um curto período de tempo quase o fez roubar a tampa do bueiro do esgoto. Senor segurou o dedo quebrado e seguiu em frente. Vestido como Imperador das Trevas, Clann tornou-se invisível e andou atrás, permitindo que sua marionete ficasse a pelo menos 50 metros dele. Com essa distância entre eles, ele não era mais afetado pela cleptomania, e como uma pessoa morta, Senor também não tinha os pensamentos de roubar. Ele nem pensava. Virando-se na esquina correspondente e passando pela porta escondida, o espectro Senor segurou a pinça branco acinzentada e apareceu dentro da caverna meio natural, meio artificial. Ao contrário de antes, as ferramentas envoltas em pele oleosa como pás mudaram de posição. A passagem oculta à direita aprofundou-se um pouco. Esse era claramente o foco principal de Hazel. Logo em seguida, Clann, que não entrou na bifurcação, encostou-se na água dos esgotos. De costas voltadas para a região alvo, ele controlava sua marionete enquanto caminhava mais fundo na passagem certa. Logo, Senor chegou ao fim. Neste momento, Clann de repente sentiu a pinça branco acinzentada na mão de sua marionete tremer sutilmente, como se tivesse sido atraída por algum objeto desconhecido não muito longe. O item desconhecido era profundo e sombrio, como um oceano calmo. Dificultou a entrada em seu local exato. Algo vivo, muito mais próximo de um espírito. Clann só foi capaz de determinar isso quando imediatamente deixou Senor usar o salto por espelhos para retornar à caverna meio natural, meio artificial em uma pá que não havia enferrujado. Ele não tentou ir mais fundo no subsolo através da passagem. Então Senor apareceu novamente, tirou os 5 cilindros de explosivos de dentro de seu corpo e colocou em pontos diferentes. Todo espectro era um especialista em demolição. Depois de fazer tudo isso, a figura de Senor se afastou, aparecendo na superfície da moeda de ouro na mão de Clann. Enquanto enfiava a moeda de ouro em seu corpo, Clann levantou a mão direita em preparação para estalar os dedos e acionar os 5 explosivos. A ideia dele era muito simples. Era fazer uma explosão numa escala adequada, a fim de destruir o trabalho árduo e os vestígios de Hazel. Atrairia os falcões noturnos e resolveria tudo. Dessa forma, independentemente do que estivesse escondido no fundo da passagem, não lhe traria perigo. Em Backlund, saber soar o alarme engenhosamente era mais eficaz e seguro do que atacar precipitadamente sozinho, especialmente quando Clann não era capaz de determinar se o assunto envolvia um semideus. Sou um cidadão de bem. Enquanto Clann fazia um comentário autodepreciativo, ele se preparava para estalar os dedos para acender os explosivos. De repente, sua cabeça oscilou um pouco enquanto baixava o braço como se nada tivesse acontecido. O cauteloso Clann imediatamente encerrou a convocação e voltou acima da névoa cinza,
Então, retornou ao mundo real e entrou em seu corpo físico. Quando estava prestes a se ocupar para trazer de volta a fome rastejante, a moeda de ouro de Steno e os outros itens do misterioso espaço acima da névoa cinza, ele franziu a testa levemente. Ele se lembrou seriamente de todo o processo de sua exploração noturna quando ficou alarmado ao perceber que aparentemente havia perdido uma pequena parte de suas memórias. Ele não se lembrava se tinha acionado os 5 explosivos comuns. Ao virar a cabeça para sentir o entorno e confirmar que toda a rua estava muito silenciosa, Clem começou a acreditar que não havia estalado os dedos. Este é um poder Beyonder de um ladrão de sonhos? Parece ser muito mais forte do que de Mobbit. Se não fosse pela névoa cinza e meu hábito de fazer uma revisão pós-ação, talvez eu não tivesse descoberto que meus pensamentos de acionar os explosivos foram roubados. A outra parte também poderia ter estalado os dedos, mas sem os poderes do controle de chamas para trabalhar em conjunto, nada aconteceu. A expressão de Clem tornou-se grave enquanto pensava, preparado para fazer outra tentativa. Da mesma forma, para evitar ser rastreado, ele ainda se convocou e respondeu a si mesmo. Com a carta do Imperador das Trevas, Clem saiu da rua Boklund, número 160, do outro lado, deliberadamente circulando 2 ruas de distância, antes de chegar ao bueiro do esgoto. Dessa vez, não se aproximou da bifurcação. Ficando não muito longe do bueiro, usou seu controle de chamas aprimorado para sentir o explosivo e levantou sua mão direita. Ele a levantou e a baixou, enquanto Clem rapidamente terminava a convocação e retornava acima da névoa cinza para evitar ser atacado por uma existência desconhecida. Sem pressa de voltar ao mundo real, sentou-se na cadeira de um mundo fazendo uma avaliação de todo o processo. Esqueci de acionar os explosivos de novo. Se eu não me forçasse a lembrar disso, eu não teria considerado um problema desses. Realmente muito impressionante. Aquele que levou Hazel aos esgotos para cavar é provavelmente um semideus. Por que ele não parasitou diretamente Hazel? Será que por motivos particulares ele está selado em algum lugar nos esgotos e só pode liberar alguns de seus poderes para conduzir Hazel para ajudá-lo através de um sonho? Aquele que fez com que o dedo quebrado reagisse anormalmente através da lei da convergência da característica de Beyonder também é ele? Ele é incapaz de controlar os sinais de relação a isso? Clem pensou enquanto tocava no canto da longa mesa manchada. Depois de ter um palpite aproximado, ele descobriu que aparentemente não havia como realmente realizar seus planos originais. Isso porque seus pensamentos seriam roubados assim que ele entrasse na distância em que poderia usar o controle de chamas para acender os explosivos. Mesmo que se lembrasse disso depois, não havia como compensar. Considerando como Hazel seria afetada por seu sonho, Clem suspeitava que os limites dos poderes da pessoa não paravam no bueiro. Se ele descobrisse que o herói bandido Imperador das Trevas estava relacionado a Dwayne Dantz, então ele perderia seus pensamentos e memórias correspondentes, mesmo enquanto dormia em seu quarto. No entanto, ele não tem como se prender a mim passando por cima da névoa cinza. Ele acha que é tão fácil me impedir de soar o alarme? Clem pensou enquanto convocava cautelosamente uma estatueta de papel e usava uma pequena quantidade dos poderes do misterioso espaço acima da névoa cinza. Com um ritual que ainda não havia sido encerrado, ele conjurou um anjo e criou um efeito de interferência à força. Estamos vendo um jogo de xadrez. Depois de fazer isso, carregou a carta do Imperador das Trevas e entrou em seu quarto com sua porta de invocação. O novo plano de Clem era ir para a outra rua, encontrar uma casa aleatória e pegar papel e caneta emprestado para escrever. No final da sexta bifurcação esquerda, nos esgotos da rua Backlund, há uma passagem secreta que se suspeita esconder um semideus do caminho do saqueador ou algo semelhante. Então, com a imagem da rua Backlund, ele entregou o pedaço de papel na entrada da Catedral do Santo Samuel como um aviso público. Claro, ele educadamente bateu na porta para deixar os bispos lá dentro sentirem, para evitar que as pessoas comuns o vissem pela primeira vez. Mas às vezes, os métodos mais primitivos são os mais eficazes. Quando Clem estava prestes a deixar a rua Bockland número 160 de outra área, ele de repente sentiu um tremor quando o estrondo profundo soou de longe. Foi incendiado? Os explosivos foram incendiados? Quem fez isso? Clem fez uma pausa surpresa. Definitivamente não foi feito por ele, pois não poderia ter sido adiado por tanto tempo. E antes não havia ninguém nos esgotos. Mesmo que houvesse alguém, a ideia de acender os explosivos seria roubada. A não ser que viesse um semideus. Mas como poderia haver essa coincidência? Há outra possibilidade. Foi feito pelo semideus do caminho do saqueador. Outra
Coincidências, né? Coincidências. Ele havia repetidamente roubado meus pensamentos antes, impedindo-me de usar o controle de chamas. Era para ganhar tempo para sair. Agora que finalmente acabou, ele acionou os explosivos para destruir todas as provas. Isso adere à lógica, pois ele deve saber muito bem que um ser poderoso cujas origens não podem ser rastreadas não pode ser interrompido se ele insistir em soar o alarme. A melhor solução é largar a cauda para sobreviver como uma lagartixa. No entanto, ele pode sair, porque orientou Hazel a cavar a passagem secreta. Fazer isso causará um tremendo dano a ele? Clem pensou em certas possibilidades, mas não conseguiu verificar nenhuma delas. Além disso, tinha certeza de que a explosão subterrânea já teria chamado a atenção. Assim, imediatamente guardou a fome rastejante e outros itens. Encerrou a convocação e retornou acima da névoa cinza. Depois de retornar ao mundo real, ele interrompeu o ritual, limpou o altar, limpou todos os vestígios antes de deitar na cama. Rua Bocklund, número 39, casa do deputado Matt. Hazel, que não dormia, ficou alarmada com os tremores e o zumbido profundo. Ela caminhou até a varanda e puxou as cortinas para olhar para o bueiro de esgoto. No entanto, não notou nenhuma anomalia. Depois de observar por um tempo, a incerta dama decidiu cancelar sua operação para a noite e dormir em paz. Neste momento, ela de repente ouviu ruídos enquanto se virava para olhar para o canto de sua varanda. Em algum momento, havia um rato cinza sentado ali, coberto de água de esgoto. Rapaz, quem será? Vamos lá. Lord of Mysteries capítulo 827, muita gente indo e vindo. Apesar de ter ficado na cama, Clem não conseguiu dormir até o amanhecer. Isso porque acreditava que, com a maioria das pessoas despertando na comoção subterrânea, ele dormindo muito sem perceber nada o tornaria suspeito. De fato, assim que saiu da cama, caminhou até a varanda e puxou as cortinas para fingir procurar a fonte da comoção. Walter bateu à sua porta. 2 empregados com espingardas de caça de cano duplo foram designados para proteger seu empregador para evitar que acidentes acontecessem. Em pouco tempo, a polícia chegou. Com base nas descrições dos moradores da área, eles identificaram os esgotos como alvo. Quanto ao que descobriram ou se procuraram apoio dos falcões noturnos, o cidadão comum, Sr. Dwayne Dantes, não fazia ideia. Depois de confirmar que não haveria mais acidentes, ele mandou seu mordomo e seus criados embora e rapidamente conseguiu dormir. Quando acordou novamente, a rua Bocklund havia sido restaurada ao normal. Os pedestres estavam nas ruas e as carruagens iam e vinham. Os guarda-sóis, que ladeavam a lateral da rua, continuaram fazendo a área parecer tranquila. Os resultados da investigação saíram? Lance olhou no espelho enquanto perguntava a Richardson, que ajudava a vestir sua roupa. Richardson já havia perguntado sobre o assunto e aguardava que seu patrão perguntasse. Ele imediatamente respondeu. Aparentemente, alguns membros de gangues estavam trocando armas de fogo nos esgotos próximos e acidentalmente provocaram uma explosão. Que explicação razoável. Clem não investigou mais a fundo, nem considerou para onde foi o semideus do caminho do saqueador que roubou seus pensamentos, ou se os falcões noturnos o encontraram. Em primeiro lugar, porque acreditava que a ação do semideus de acender os explosivos definitivamente o implicaria de maneira séria. Se o semideus tivesse a habilidade ou o ambiente adequado para tal, ele teria parasitado Hazel por muito tempo, sem passar por toda essa situação de depender de alguém fraco. Isso também significava que nas próximas 2 a 3 semanas, ou mesmo 2 a 3 meses, Clem não precisava se preocupar com o semideus. Em segundo lugar, se ele continuasse perseguindo um assunto e empurrasse o semideus para um canto, Clem não tinha dúvidas de que seria prejudicado como resultado. Uma vez que o semideus perdesse todas as inibições e começasse a afetar o ambiente em grande escala, então, mesmo que ele não se expusesse, sofreria o ataque do semideus, além de implicar os moradores inocentes ao longo da rua. Além dos 2 primeiros motivos, Clem estava apreensivo com o assunto. Se as anomalias continuassem acontecendo na originalmente normal Rua Bocklund, isso certamente atrairia um nível mais profundo de suspeita dos Beyonders oficiais. E tudo isso aconteceu depois que Dwayne Dantes se mudou. Mesmo que Clem fosse inocente, não havia como ele se explicar. Quando chegasse a hora, teria que desistir de seus planos e reconsiderar novos. Eu não deveria ir para os esgotos por enquanto. Provavelmente há uma armadilha montada pelos Beyonders oficiais. Há uma coisa a fazer. Tomar nota de Hazel sem deixar nenhuma pista.
Vou observar para ver se há alguma anormalidade nela. E assim que descobrir algum sinal perigoso, imediatamente me transformarei no bandido herói e colocarei propagandas na Catedral do Santo Samuel. Clan desceu as escadas para tomar café da manhã com uma vestimenta composta. Depois de fazer isso, voltou para seu quarto principal e fez com que Richardson esperasse na porta. Quanto a si mesmo, tirou a garça de papel quase rasgada de sua carteira. Ele planejava usá-la uma última vez e informar a Serpente do Destino Will Septim das escolhas que o Almirante das Estrelas estava oferecendo e se ele aceitaria ou não. Normalmente poderia completar tais assuntos visitando seus pais. No entanto, sem um convite de Dr. Aaron e sem uma razão suficiente para fazer uma visita, essa não foi a melhor escolha, pois facilmente fez com que os outros questionassem seus motivos. Ele obviamente não podia dizer ao Dr. Aaron que não estava lá para ele, mas para o feto no ventre de sua esposa. Seria bizarro. Depois de desdobrar cuidadosamente a garça de papel, Glenn olhou para as marcas de lápis deixadas nele. Sua intuição lhe dizia que, enquanto usasse uma borracha, o papel definitivamente rasgaria. No entanto, isso não o atrapalhou. Ele pegou uma caneta tinteiro preta e escreveu diretamente. A outra parte fez a sua oferta. A tinta preta era muito mais óbvia do que as marcas de lápis, portanto, embora o texto se sobrepusesse, não afetou ninguém de reconhecer as palavras escritas. Há sempre mais soluções do que problemas. Glenn assentiu satisfeito enquanto dobrava o pedaço de papel de acordo com as suas marcas. Desta vez, ele suspeitava que desdobrá-lo novamente resultaria em rasgo. Na casa dos Berg, na Cidade de Prata. Desde que a reunião do tarô terminou, Derek era como uma estátua petrificada que se sentava ao lado de sua cama imóvel. Caraca! Depois de um tempo desconhecido, ele foi acordado pelo barulho nas ruas do lado de fora. No entanto, a sensação de que ele ainda estava em um pesadelo continuou envolvendo-o. Isso fez com que seus passos em direção à janela parecessem especialmente pesados. Deus pode já estar morto. Deus pode não voltar mais. Tais pensamentos continuavam ressoando dentro da mente de Derek, enquanto ele sentia uma sensação irresistível de desespero e dor. Quando teve que matar seus pais com suas próprias mãos, ele já suspeitava se Deus voltaria ou mostraria suas bênçãos ao seu abandonado povo das trevas. Mais tarde, ele pensou em confiar no Sr. Tulo, permitindo-se tornar-se o verdadeiro sol e ajudar o povo da Cidade de Prata a escapar de seus destinos amaldiçoados. No entanto, tendo sido educado desde jovem e o ambiente constantemente o afetava, ele ainda ansiava pelo retorno do Criador. Ele tinha expectativas de que os sacrifícios e o arrependimento da Cidade de Prata lhes renderiam uma resposta. E agora, todas as suas esperanças haviam sido frustradas. A pequena lasca de esperança que restava tinha sido agora engolida pela escuridão. A Cidade de Prata continuará neste estado até desaparecer na escuridão. Não haverá ninguém lembrando que já existimos e lutamos. Derek lançou o olhar pela janela e viu muitos de seus vizinhos reunidos. Eles estavam orando e buscando perdão do Senhor que criou tudo. Este não foi um ritual organizado pelo Conselho de 6 membros, mas uma tradição que tomou forma na Cidade de Prata depois de 2 a 3 mil anos. Eles oravam por quase qualquer coisa. Bons desenvolvimentos, emoções estáveis, uma lesão na família e o nascimento de uma nova vida. Relâmpagos atravessavam o céu e iluminaram as ruas. Derek ficou imóvel na escuridão de seu quarto, olhando para fora em um espanto. Sem saber, cerrou os punhos. No momento em que seus vizinhos se dispersaram, ele finalmente retraiu o olhar, suas expressões um pouco distorcidas. Ele estendeu a mão para tocar ao rugido do Deus do Trovão, enquanto seu olhar gradualmente se concentrava. Ele planejava seguir o conselho do Senhor Enforcado de fazer amizade com outras pessoas para ajudá-lo. Logo, sentiu-se um pouco perplexo porque não tinha ideia de como fazer amigos. Também não sabia cumprimentar calorosamente os outros ou encontrar um tema de conversa. Isso violava seu próprio caráter. Depois de pensar um pouco, Derek decidiu ir para o campo de treinamento e usar o combate para restabelecer laços com pessoas que ele conhecia no passado. Aquele era um ponto de encontro para os moradores da Cidade de Prata, onde ele frequentemente encontrava pessoas que ele achava familiares. Era tarde da noite mais uma vez. Glenn, mais uma vez, viu o campanário negro e as planícies desoladas em seu sonho como ele desejava. Passando por um obstáculo atrás do outro, chegou à região com as cartas de tarô espalhadas. Um carrinho preto já estava esperando ali. Will Septim, que estava envolta em seda prateada, perguntou com uma voz brilhante: "Quais são as escolhas? Você está sendo muito proativo dessa vez."
o que aconteceu com a sua reserva como sequência 1? No entanto, as crianças são assim. É bom que você mantenha esse estado de espírito. Clan riu silenciosamente enquanto dizia: 2 escolhas. Escolha uma ou outra. A primeira é dar uma olhada na carta da roda da fortuna. A segunda é um método para recuperar uma certa quantidade de força durante seus estágios fracos. Will Alcept ficou em silêncio por um segundo e riu. Então é a Bernadette do outro lado. Minha intuição estava certa. Afinal, vou conseguir algo bom desta vez. Na sequência, ele perguntou: qual você acha que eu vou escolher? A ideia subconsciente de Clan era: eu tenho a chance de fazer uma pergunta uma vez. Em seguida, ele disse com uma brisa autodepreciativa: a segunda. Will Alcept brincou e disse: eu pareço uma criatura mítica que não tem mais métodos? Já recomecei tantas vezes. Eu definitivamente tenho o estado de espírito certo para fazer preparativo. Razoável. Clan assentiu e disse: você quer dar uma olhada na carta da roda da fortuna ou você quer que elas mudem as escolhas? Will Alcept chupou o dedo e disse: eu escolho a segunda. Que filha da mãe, cara. A expressão de Clan congelou. Will Alcept sorriu e disse: conhecer mais o método significa mais um trunfo. Não é a coisa certa a fazer? Sim, o que quer que você diga está certo, Clan respondeu exasperado. Tudo bem, quando você pode concluir a transação? Will Alcept acenou com os braços curtos e disse: claro que é quando eu nascer e tiver o sangue da placenta. Isso provavelmente será no início de julho, mas pode ser antecipado. Dito isso, ele relaxou os membros enquanto ria. Eu também não me importaria se elas quisessem me entregar o método antes do tempo. Caraca, que bizarro, mano. Essa cena da animação vai ser épica, né? Ver o bebê conversando ali com o Clan, uma voz adulta saindo de dentro dele, vai ser muito engraçado. Elas? Clan subconscientemente perguntou, sem saber como a serpente de Mercúrio sabia que eram elas, e não ela, a rainha misteriosa Bernadette. Will Alcept chupou o dedo e disse indiscernivelmente: Bernadette já passou desse estágio. O estágio que precisa de uma gota de sangue de criatura mítica. Provavelmente está sendo preparada para seu subordinado. Então, Madame Eremita precisa disso? Clan perguntou pensativo. Para que serve essa gota de sangue de uma criatura mítica? O ingrediente principal de uma poção? Ele ligou isso ao fato de que uma gota de sangue divino do eterno sol ardente poderia ser usada para o ingrediente principal da poção sem sombra. Não é churrascamento para outros caminhos consumir o sangue de uma criatura mítica do caminho do destino? Will Alcept disse com escárnio. Ouvi dizer que para avançar da sequência 5 para a sequência 4 no caminho do Despertador de Mistérios, é necessário analisar completamente uma gota de sangue de uma criatura mítica e a partir daí obter quantidades complicadas e massivas de conhecimento. Isso faz parte do ritual. Como o sangue da criatura mítica usado é diferente, suas proficiências durante a sequência 4 misticologista também será diferente. Pensar que isso é possível. Os rituais dos diferentes caminhos e diferentes sequências têm seus traços únicos. Clan curvou-se em esclarecimento e disse: obrigado por sua resposta. Will Alcept acenou com a mão e disse: pare de me perturbar. Deixe-me nascer em paz. É a maior forma de gratidão. Sem esperar que Clan respondesse, ele acrescentou: me entregar o método não conta. Dito isso, o Caio Preto recuou e entrou nas sombras antes de desaparecer. Clan viu as paredes ao redor desabarem enquanto silenciosamente suspirava de alívio. Ele planejava fugir para dormir novamente. Nesse momento, congelou porque descobriu um novo poder se infiltrando em seu sonho. Outro está vindo logo depois que um saiu. Isso é mais animado do que no dia a dia. Enquanto Clan mudava o sonho de acordo com seus desejos, ele fingiu olhar ao redor com um espanto. Ai, caraca, é um atrás do outro, né? Aí tudo bem que o Will ele acabou chamando, né? Agora esse doido aí, quem será que é? Lord of Mysteries capítulo 828, Canto Noturno. Clan fez o sonho se passar em sua mansão. Conjurou muitas damas que circularam em torno de Dwayne Dennis. Ele fez isso para criar perfeitamente a imagem de um magnata experiente e maduro que só podia se soltar em seus sonhos enquanto se segurava no mundo real para manter sua reputação. Sentado em um sofá e recebendo uma taça de vinho tinto de uma moça, Clan viu seu ambiente mudar repentinamente antes mesmo de poder prová-lo. Passou de sua casa iluminada e cheia de damas elegantes para um esgoto escuro, úmido e sujo. Na sequência, ele viu 5 explosivos familiares em suas mãos. Não são esses o que eu coloquei antes? Clan foi pego de surpresa quando fingiu pular de susto.
jogando fora os explosivos enquanto olhava ao redor com cautela. Percebendo que não havia outras anormalidades, recuou um passo de cada vez até se sentir a caminho de uma escada metálica vertical. É o arroz? Ele subiu decididamente, tirou a tampa do bueiro e deixou o esgoto. Ao retornar à rua Boklund, seu sonho se despedaçou ao acordar. Clan abriu os olhos e viu em um quarto se viu em um quarto escuro. Ao olhar para o teto adornado em ouro, ele se lembrou de seu encontro. Isso foi feito pelo semideus do caminho do saqueador. Ele escapou da perseguição dos falcões noturnos e ainda está escondido nas proximidades. Como ele tem medo de que o herói, bandido imperador das trevas, que expôs seu paradeiro apareça novamente, ele começou a manipular sonhos para procurar seu alvo? Muito possível. Se não fosse porque posso manter minha razão e lucidez quando outros se infiltram em meus sonhos, eu poderia ter sido levado pelo meu subconsciente a colocar os explosivos novamente. E afinal, isso é algo que já fiz antes, e a memória ainda está fresca em minha mente. Felizmente, concluí o princípio de que o mestre das marionetes deve tentar se esconder nos bastidores, seja na minha exploração dos esgotos ou no encontro com Trice. Eu confiava na minha marionete. Mesmo que seja por causa da distância, eu não escolhi agir pessoalmente e, em vez disso, usei meu corpo espiritual com a névoa cinza como apoio enquanto carregava itens que podem interferir na insinuação de segredos e adivinhações, tornando impossível determinar quem é o verdadeiro mentor. Eu teria sido descoberto e atacado há muito tempo. Mesmo que eu não morresse, teria que fugir de Becklon de maneira patética. Interessante, né? O próprio clã, ele vai meio que criando camadas atrás de camadas, né? Você tem a camada ali do Senor, depois você tem uma camada relacionada ao seu estado espectral, depois você tem uma camada da névoa cinzenta. Na verdade, você ainda tem uma camada dos itens que interferem nas adivinhações, depois você tem uma camada da névoa cinzenta. Então, tipo assim, é quase impossível o cara descobrir que seja realmente ali o clã, porque ele não teve contato direto com o clã na sua forma de espectro. E ele, claro, não consegue sentir a aura ali da névoa cinzenta por causa dessa questão, né? E depois, depois o anime quer que eu engula que o clã simplesmente puxou o Derrick ali do nada, né? Olha os cuidados que ele tem ali pra conseguir lutar, né? Como o clã normalmente é, né? Diferente ali do German Sparrow, que é um louco, né? Um lunático que faz as coisas assim sem pensar nas consequências. O clã não é assim. Ao pensar nisso, o clã se sentiu aliviado. No início, ele não tinha certeza do segredo escondido nos esgotos. Nunca esperava que fosse um semideus, mas ele respeitou os princípios do mestre das marionetes e seguiu suas rigorosas exigências. Assim, evitou o desfecho trágico de ter o seu ato exposto. Becklund é realmente um lugar perigoso. Qualquer erro pode resultar em problemas. Enquanto o clã refletia sobre o assunto, sentiu que sua poção mestre das marionetes havia digerido um pouco. Depois de se recompor, riu silenciosamente. Parece que o semideus ainda está na rua Boklund. Ele provavelmente está escondido em Hazel, ou talvez até mesmo ao lado dela. Hehe. Se esse semideus tivesse se infiltrado no meu sonho 1 ou 2 minutos antes, teria conhecido a serpente do destino, Will of Septim. Embora esse anjo da sequência 1 ainda esteja em uma fase fraca, isso é apenas relativo a outros anjos, como Ouroboros. Diante de um semideus sorrateiro que não consegue nem parasitar Hazel, provavelmente não haverá nenhum problema. Ignorando os outros poderes, apenas revelar um estado completo de criatura mítica seria suficiente para causar um tremendo dano a um semideus que é igualmente fraco. Ouso apostar que o Will of Septim deve ter percebido isso com antecedência para escolher aquela janela de tempo para sair, assim evitando com sucesso o encontro com quaisquer outros semideus. Infelizmente não consegui fazer aquele semideus saqueador entender o quão perigoso é se infiltrar aleatoriamente nos sonhos em Becklon. Leonard definitivamente sabe disso muito bem. Clan controlou seus pensamentos e fingiu que nada tinha acontecido. Com cogitação, ele adormeceu novamente. Foi só quando o sol se levantou alto no céu que ele acordou naturalmente. Transformou-se em German Sparrow e orou. Por favor, informe Madame Eremita que o anjo aceitou o método para recuperar uma certa quantidade de força durante os estágios fracos.
Ele concordou em concluir a transação no final de junho ou no início de julho. Você também pode perguntar a Bernadette sobre quando posso vê-la. Depois de completar a oração, Clem se transformou novamente em Dwayne Dantes, saiu da cama e entrou no banheiro para se lavar. Depois de escovar os dentes e lavar o rosto, assim tornando-se anormalmente alerta, deu 4 passos no sentido anti-horário e dirigiu-se acima da névoa cinza. Ele então jogou a cena da oração na estrela carmesim representando a eremita. No futuro atracado, Catleya viu Frank Lee pisar nas docas enquanto estava cheio de expectativa. Ele planejava encontrar algum lugar para vender seus itens e economizar 8.000 libras para comprar a característica de Beyonder do druida. Ela não pôde deixar de levar as mãos à testa, sentindo uma inexplicável falta de confiança. Embora ela acreditasse que poderia suprimir Frank Lee, mesmo que ele fosse um druida, graças à sua força, conhecimento de misticismo e itens místicos, apenas o pensamento de suas ideias estranhas, bem como sua terrível capacidade de colocá-las em ação, a fez sentir que o problema não era tão simples. Ela não desejava que uma melancia crescesse em sua cabeça ou participasse da reunião de tarô acima da névoa cinza, enquanto estivesse coberta com espigas de trigo. Felizmente, ele ainda não tem a fórmula da poção druida. Por enquanto, não preciso me preocupar com ele avançando para a sequência 5. Catleya cutucou seus óculos enquanto se consolava. Neste momento, uma névoa ilusória emanava à sua frente enquanto a voz de German Sparrow soava em seus ouvidos. O anjo concordou? A expressão de Catleya suavizou, pois ela não pôde deixar de sorrir. Quando obtivesse essa gota de sangue de criatura mítica, significaria que ela estava muito perto do reino semideus. Ela já tinha a fórmula da poção misticologista. Também completou as condições necessárias para tocar por alguns ingredientes principal da ordem ascética de Moisés. Ela também conhecia o canal para obter o outro ingrediente principal, bem como o método para obtê-lo. Só preciso esperar até julho. Catleya franziu os lábios enquanto seu olhar penetrava os óculos grossos enquanto examinava a sua cabine de capitão. Quinta-feira à tarde, assim que Clem terminou uma aula sobre literatura antiga, ouviu os apelos ilusórios e empilhados. Depois de passar por cima da névoa cinza, descobriu que o suplicante era a eremita Catleya. A Almirante das Estrelas pediu ao Sr. Tolo que informasse ao mundo que a Rainha Misteriosa havia concordado com seu pedido. Se ele estivesse em Becklund, eles poderiam se encontrar perto da entrada da ponte na margem sul do rio Tussuck às 11 da noite. Bernadette ainda está em Becklund. Clem conjurou German Sparrow e deu uma resposta confirmatória. Às 10h58, ele entrou no banheiro e tirou uma estatueta de papel do bolso. Pá! Clem sacudiu e fez uma estatueta de papel se transformar em um Dwayne Dantes que se sentou no vaso sanitário com um livro na mão como se estivesse sonhando acordado. Depois encurtou-se em cerca de 4 centímetros, seu rosto ficou fino à medida que seus contornos faciais se tornaram mais profundos. Ele havia se transformado em German Sparrow. Logo em seguida, a luva de sua mão esquerda tornou-se transparente, enquanto inúmeras figuras ilusórias apareciam em seu interior. Depois disso, Clem viu as cores ao redor saltarem antes de ficar bem separadas e empilhar. Seu corpo então se afastou do mundo real. Ele atravessou rapidamente o mundo espiritual e, com base em sua localização, continuou ajustando sua trajetória. Em apenas alguns segundos, apareceu na margem sul do rio Tussuck, onde ficava a entrada da ponte de Becklund. Naquele momento, já era tarde da noite. Não havia ninguém na ponte e era extremamente silencioso. A única coisa que podia ser vista era um pelotão de soldados guardando a ponte a uma curta distância. Clem estava prestes a encontrar os vestígios da rainha misteriosa Bernadette, quando de repente viu trepadeiras verdes caírem do céu, entrelaçando-se para formar uma floresta exuberante. Essa floresta não tinha um limite, pois os cipós formavam caminhos diferentes que se cruzavam ou espiralavam antes de se estenderem para o céu. Clem foi pego de surpresa por um segundo quando casualmente encontrou uma videira de ervilha e se pendurou em um pequeno cipó no ar antes de dar passos à frente. Depois de um período de tempo desconhecido, viu que as plantas verdes estavam conectadas a um assento que lembrava uma rede. Tremia suavemente acima dela. A rainha misteriosa estava sentada lá, vestindo uma camisa branca, estilo Intis, e uma jaqueta preta escura. Pela cintura havia uma rapieira fina. Além de não usar um chapéu triangular, ela estava vestida como um capitão pirata padrão.
ela não revelou apenas suas botas de couro pretas, como fez quando interagiu com Sherlock Moriarty em Backland. Naquele momento, seus cabelos castanhos caíram em cascata, enquanto seus olhos azuis e profundos olhavam para cima. Ela gentilmente disse sem qualquer emoção: "Agradeça essa existência atrás de você em meu nome. Então você ainda é bastante respeitosa com o tolo." As poucas respostas que dei anteriormente a ela provavelmente resolveram algumas de suas confusões. Com a máscara de Jeremy Sperman ligada, Clem educadamente respondeu: "Tudo bem." Os olhos de Bernadette não mudaram enquanto ela continuava olhando para ele. "O que deseja?" Clem fez uma pausa por um segundo enquanto dizia as palavras que havia preparado. "Desejo receber sua ajuda para reproduzir o estado prolongado de estar contaminado pelo poder do selo central atrás do portão Shanes da Igreja da Meia-Noite." Enquanto falava, Clem fez o espectro Xenon aparecer ao seu lado. Bernadette olhou profundamente para o almirante de sangue. Sem perguntar a Jeremy Sparrow como ele sabia que ela tinha os meios, ela calmamente disse: "Os selos centrais nas diferentes catedrais da Igreja da Meia-Noite são diferentes. O estado de contaminação também será diferente. É o caminho da meia-noite, o caminho da morte ou outra coisa? É uma catedral principal da diocese ou uma catedral central típica de uma cidade?" Ela havia eliminado diretamente a opção da sede da Igreja da Meia-Noite, a Catedral da Serenidade. Isso porque nem mesmo o Rei dos Anjos lançaria seus olhos nela. Clem pensou um pouco antes de dizer Catedral da Diocese, caminho da meia-noite. A catedral, agora me falha a memória, a Catedral da Serenidade fica em Backland também ou fica em outro lugar? Bernadette assentiu gentilmente e disse: "Então posso permitir que ele sofra a contaminação correspondente, mas isso basicamente destruirá essa sua marionete. Ele ainda pode ser usado normalmente no início, mas com o passar do tempo a contaminação vai piorar. Ele vai adormecer devagar para nunca acordar. O tempo necessário para a contaminação completa pode ser adiado?" Clem perguntou, segurando a dor de potencialmente perder uma marionete. Xenon era um dos ativos mais valiosos que tinha. Bernadette disse com uma expressão calma: 2 meses é o limite. Clem lutou internamente por 2 segundos antes de responder de maneira impassível: "Tudo bem." Ele então pressionou a mão em seu peito e se curvou. "Obrigado pela ajuda." Bernadette não disse uma palavra enquanto retraiu o olhar. Ela estendeu a mão direita enquanto palavras escritas em Jotun, dracônico, élfico e Hermes antigos apareciam no ar. Essas palavras se entrelaçavam em estranhos símbolos com um brilho semelhante a uma estrela, como se estivesse abrindo uma porta secreta que levava profundamente ao mundo espiritual. Com a porta secreta aberta, uma rajada de vento soprou, conjurando a parte superior do corpo de um homem que estava coberto de pano branco. "Corneta do sono," Bernadette disse gentilmente, mas severamente. O corpo do homem e o vento responderam reverentemente, retirando o crânio humano do pano branco. As órbitas oculares do crânio eram profundamente rebaixadas e escuras. Era impossível ver o fundo. O resto do crânio estava coberto com buracos de diferentes formas e rachaduras. Era branco como um pedaço de jade. Era tipo o mensageiro dela, uma porta secreta aberta. Bernadette pegou a corneta do sono e olhou para Jeremy Sparrow. "Afaste-se pelo menos 50 metros. Clem não perguntou e deixou Xenon em seu local original, e rapidamente se distanciou ao longo do caminho de videiro. Depois de ultrapassar 50 metros, de repente ouviu uma melodia distante e serena que se encheu de tristeza e melancolia. Subconscientemente, Clem olhou para a área coberta pelas videiras. Bernadette estava sentada com as costas ligeiramente curvadas. Seus cabelos castanhos tremulavam enquanto sua cabeça estava inclinada. Ela havia colocado o crânio humano em sua boca, deixando que os orifícios produzissem uma corrente de ar que parecia o canto orquestrado da noite. O canto trazia consigo o poder da calma e da leve melancolia. Pouco a pouco ele se espalhou, sem alarmar os soldados que guardavam a ponte além da floresta de ervilhas. Clem ficou lá e ouviu seriamente quando de repente sentiu saudade de casa. Aquilo era que um viajante que estava à deriva no mar há muito tempo ansiava mais, mas não conseguia voltar. É uma questão meio peculiar, né? Porque o Clem, ele se encaixa perfeitamente, né? Zolmengri se encaixa perfeitamente nessa questão. Um viajante no mar que estava há muito tempo à deriva, mas que não conseguia voltar. Exatamente esse mar chamado Mundo de Lord of Mysteries. Seguimos. Lord of Mysteries capítulo 829, Chegada de Junho. Na noite escura e dentro da floresta verde de videiras,
Clérigo fechou os olhos enquanto ouvia aquele canto musical que era emitido do céu. Ele se sentia calmo no corpo e na mente, mas sentia uma leve sensação de depressão e tristeza crescer, emanar e ressoar. Depois de um período de tempo desconhecido, a melodia acalmante finalmente desapareceu, enquanto as trepadeiras balançavam suavemente no vento noturno. Clérigo suspirou em silêncio enquanto abria os olhos e olhava para cima. Ele viu que a rainha misteriosa Bernadette havia entregado o crânio humano de volta ao ser que era meio homem, meio vento. Está feito. A voz suave e calma de Bernadette soou. Obrigado pela ajuda. Clérigo se curvou mais uma vez enquanto controlava o espectro Senor para retornar ao seu lado. Nesse momento, as videiras se retraíram para cima e lentamente ficaram fracas. Logo, a floresta verde desapareceu. Clérigo e Senor pousaram simultaneamente na entrada da ponte. Não havia ninguém ao redor dessa área silenciosa, além de um pelotão de soldados cujas costas estavam voltadas para ele. Não havia nada de diferente de antes. A cena de conto de fadas de antes era como uma ilusão. Só então Clérigo teve tempo de observar sua marionete. Ele descobriu que sua marionete parecia mais um homem morto do que antes. Seu rosto estava pálido e sua aura fria. Dava uma óbvia sensação de melancolia. Este é provavelmente o resultado de uma única alta dosagem de contaminação. Se for apenas vigiar o portão Chanes de 1 a 2 vezes por semana, com cada turno acontecendo durante o dia, não seria tão grave. É impossível que 2 meses seja o limite. Se for esse o caso, mesmo que seja a igreja de uma divindade ortodoxa, ela não será capaz de arcar com tais perdas. Espero que um guardião normal viva por vários anos, ou até mais de 10 anos. No entanto, é fácil sofrer mutações no meio do caminho e perder o controle. Eles provavelmente já sabem do resultado quando escolheram se tornar guardiões. Clérigo sentiu-se comovente ao fazer Senor projetar-se na moeda de ouro dentro da cigarreira de ferro. Depois disso, ele usou viajar para ir ao mar. Depois de arranjar comida para a fome rastejante, voltou para o banheiro de seu quarto principal na rua Bockland número 160. Um pirata, toda vez que ele usa o poder da fome rastejante, um pirata não volta para casa, né? 5 de junho, domingo, dentro do castelo da família Hall. Audrey estava sentada em frente a uma mesa de estudo, enquanto admirava a visão do item místico que acabara de adquirir. Sua aparência externa era a de uma luva de renda preta que alcançava o cotovelo. Parecia ser um produto da família real que vinha com uma sensação de magnificência e elegância. Este foi um item que o artesão fez depois de algum tempo, usando a característica de Beyonder do mentor da confusão que ela havia obtido de O Mundo German Sparrow. Audrey já havia perguntado a seu pai, Conde Hall, e obteve a resposta. Você pode comprá-la e usá-la para si mesmo. Ter essas boas intenções já é bom o suficiente. Por isso, ela instruiu especialmente o Senhor Enforcado a fazer com que o artesão a transformasse em um item que pudesse ser carregado por uma dama. Isso também a fez suspeitar se seu pai tinha itens místicos melhores ou se a igreja da deusa lhe fornecia proteção de alto nível. No caso, ele provavelmente deve ser um Beyonder, né? Com base na descrição do enforcado, esta luva deu ao usuário vários poderes. Um deles era o aprimoramento da dignidade e do corpo, fazendo com que os seres ao redor rebaixassem sua posição para se submeterem sem perceber. Outra era distorcer, a capacidade de distorcer as palavras, ações e intenções de um alvo. Permitia formular uma determinada ordem que lhes proporcionasse uma vantagem. Terceiro era subornar, que os influenciava através de um gesto simbólico. Permitia que o alvo sentisse uma grande sensação de carinho, tornando difícil ter qualquer pensamento de animosidade ou mesmo desejar lutar contra o usuário. Se as condições fossem adequadas, a pessoa que recebeu o suborno teria uma chance extremamente pequena de atacar seus companheiros. Audrey ouviu do Sr. Mundo que este era um tipo de poder de Beyonder desse caminho que era conhecido como suborno atrativo. O último era produzir um efeito de caos em um alvo ou área circundante, tornando difícil que os ataques atingissem o usuário e fazendo com que o inimigo facilmente escolhesse fazer o julgamento errado. Audrey ficou muito satisfeita com esses efeitos. No entanto, o que a incomodou foi que o nível do artesão era baixo. O item místico da sequência 5 que ele criou teve efeitos colaterais negativos relativamente graves. Primeiro, faria com que a psique do usuário ficasse sombria lentamente, fazendo com que muitas vezes desejasse pegar atalhos, usar esquemas ou métodos desonrosos para completar as coisas. Em segundo lugar,
O usuário entraria em um estado de caos depois de usá-lo por mais de 3 minutos. Audrey já havia tentado antes e cometeu um erro sem perceber quando estava tomando banho. O procedimento normal era deixar a empregada encher a banheira com água e ajustar a temperatura antes de tirar a roupa, entrar na banheira e depois terminar de lavar. No entanto, Audrey entrou pela primeira vez na banheira, encheu-a de água fria e esperou até que suas roupas estivessem molhadas antes de se lembrar de tirá-las. A parte boa era que ela finalmente havia se controlado e não havia chamado a empregada para testemunhar um assunto tão embaraçoso. Isso me fez sentir como um babuíno de cabelos cacheados. Audrey pensou com a vergonha e raiva. Ela achou o primeiro efeito negativo aceitável porque ela era psiquiatra. Muitas vezes podia verificar a si mesma e eliminar seus pensamentos sombrios. Além disso, tinha Suzy para ajudá-la como espectadora. No entanto, o segundo efeito negativo foi completamente inaceitável. O segundo efeito negativo é demasiado problemático. Tudo que posso fazer é levá-la comigo. Vou usá-la em momentos críticos. Eu ainda tenho uma mentira. Vou amplificar minhas emoções, então combinado com a luva só vai piorar a escuridão no meu coração. Talvez eu não consiga aguentar. Os olhos verdes de Audrey saltavam enquanto ela tentava pensar em uma solução. Neste momento, ouviu bater na porta. Sua serva Anne disse do lado de fora: Senhorita Audrey, o senhor deseja falar com você sobre algo. Audrey deixou a luva preta na porta quando se levantou e veio até a porta para abri-la. Conde Hall, que não usava casaco em casa, exceto camisa e colete combinado, tocou sua bela barba e disse com uma risada: Você não está pronta? Voltaremos a Beckland daqui a algum tempo. Amanhã à noite será sua festa de aniversário de 18 anos. Enquanto falava, Conde Hall olhou para Anne e companhia, indicando que deveria se afastar. É a temporada de socialização anual novamente. Audrey assentiu, fingindo sua maturidade. Conde Hall olhou para sua filha e perguntou com uma risada: Você já pensou em como pode fazer uso desse item? Audrey franziu os lábios em um sorriso. Claro, pretendo dobrá-lo e colocá-lo em uma bolsa. Suzy vai carregá-lo. Dessa forma, como ela não usaria, Suzy não se encontraria em nenhuma situação de caos e confusão. E seus problemas psicológicos sombrios poderiam ser tratados por Audrey com acalmar. Mais importante, sem a amplificação de mentira, Suzy, que também era psiquiatra, também poderia verificar a si mesma interiormente e regular seu estado mental de tempos em tempos. Conde Hall ficou surpreso ao alejar com um sorriso surpreso. Essa é uma solução inteligente. Audrey sentiu-se presunçosa, mas disse de maneira reservada: Pretendo chamá-la de Mão do Horror. Querido Conde, obrigado pelo presente de aniversário. Em mais alguns dias posso produzir a poção e tentar uma. Audrey acrescentou interiormente em alegria. Domingo à noite, Rua Bocklund, número 160. Glenn estava em sua varanda, enquanto espiava a rua através do vão das cortinas. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco nervoso. Se nada de inesperado acontecesse, planejava começar seu plano de roubar o caderno da família antiga nos logs. Com a ajuda da rainha Bernadette, ele fez sua marionete entrar em um estado contaminado de suas visitas frequentes à catedral para orar. Estudos bíblicos e doações, ele havia descoberto os horários de entrada e saída dos guardiões. Só restava uma coisa que era necessária para os preparativos do roubo de Glenn: substituir secretamente seu alvo sem que ninguém percebesse. Com base no entendimento de Glenn sobre a situação, os guardiões iriam para o subsolo ao amanhecer. E foi durante esses tempos que a catedral permaneceu fechada. Infiltrar-se diretamente no interior corria o risco de ser descoberto por um semideus como o arcebispo da diocese. Pode-se dizer que não havia chance de sucesso. Portanto, o plano de Glenn era se infiltrar na catedral um dia antes de esperar pacientemente por uma oportunidade. Isso, sem dúvida, precisava de um disfarce suficiente, mas isso não era um problema para um sem-rosto. Depois de uma observação por algum tempo, Glenn descobriu que a igreja realizava uma grande missa na noite de domingo. Isso porque o domingo e a noite eram símbolos para a deusa, e depois que a missa terminasse, os servos estariam ocupados, limpando o lixo e jogando-os fora. O plano de Glenn era aproveitar essa oportunidade para deixar um servo inconsciente e entrar na catedral disfarçado de servo antes de dormir nos aposentos dos criados. Para isso, havia até comprado uma dosagem capaz de deixar uma pessoa cair em um sono profundo por 10 horas, sem causar nenhum dano físico. Ele comprou de Enlin por 5 livros. Ufa! Depois de alguns minutos, Glenn exalou lentamente enquanto puxava as cortinas. Voltou para o quarto
deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza. Sentado na cadeira do Outolo, ele pensou em silêncio por um minuto antes de conjurar uma caneta e papel. Ele escreveu a declaração de adivinhação. Este roubo do caderno da família Antígonos será perigoso. Depois de guardar a caneta tinteiro vermelha escura, Clann removeu o pêndulo espiritual de seu pulso esquerdo. Usando a mão esquerda para segurar a corrente, ele deixou o topázio pendurado sobre o papel, bem próximo a ele. Entrou na cogitação, fechou os olhos e entoou em silêncio a declaração de adivinhação. Depois de repeti-la 7 vezes, lentamente abriu os olhos e viu o pêndulo espiritual girando no sentido horário com uma amplitude e frequência comuns. Há perigo, mas está dentro de uma faixa aceitável. Clann rapidamente fez uma interpretação. Na verdade, ele estava um pouco preocupado se sua adivinhação seria interferida, assim como a árvore mãe do desejo havia feito. No entanto, ele não tinha como saber, muito menos identificar o culpado. Portanto, com o resultado da adivinhação e os planos e os preparativos que satisfaziam as condições exigidas, Clann havia se decidido. Ele olhou para o topázio pendurado que lentamente parou. Em chinês, ele disse com uma voz pesada: "Um arco tensionado está pronto para disparar." Antes de terminar sua frase, Clann deixou sua espiritualidade se envolver ao simular a sensação de queda e voltou para o mundo real. Desta vez, ele planejava trazer para apenas 3 itens com ele: fome rastejante, a moeda de ouro de Senor e o apito de cobre de Azik. A característica que eles tinham em comum era que podiam ser armazenados dentro da cigarreira de ferro. Ele poderia usar o anjo de papel e uma parede de espiritualidade para fornecer uma camada dupla de proteção. Quanto aos outros itens, havia uma grande chance de que não pudessem passar pelo portão Chanes, pois poderiam facilmente desencadear uma anomalia no seu selo central. Portanto, Clann havia deixado o resto de seus itens, bem como seu dinheiro, acima da névoa cinza, preparado para fugir imediatamente, se algo desse errado. Só que as ações de 3% da companhia Coin no valor de 12.800 estão ligadas à identidade de Dwayne Dantes. Clann rapidamente controlou seus pensamentos, pegou um espelho e o colocou no travesseiro. Em seguida, desenhou o misterioso símbolo usado para invocar a Rhodes. Vamos lá, tá começando, hein? Vamos lá, Lord of Mysteries capítulo 830, Infiltração. O espelho do travesseiro de Clann brilhava com uma luz aquosa, enquanto pontos de luz prateados se reuniam para formar as palavras. Exaltado grande mestre, seu servo leal e humilde, a Rhodes está constantemente a seu serviço. Clann ficou ao lado da cama e olhou para o espelho antes de perguntar calmamente: onde está o caderno da família Antígonos localizado atrás do portão Chanes da Catedral do Santo Samuel? Ele queria confirmar a localização para que pudesse ir diretamente para seu alvo e completar seu plano no menor tempo possível. Com isso, poderia evitar todos os tipos de acidentes. O texto prateado se distorceu na superfície do espelho, formando uma nova linha de texto. É um artefato selado de grau. Será à direita no porão 2. Não consigo ver nada mais específico. Clann acenou ao dizer: é a sua vez de perguntar. A Rhodes imediatamente dispersou as palavras e apresentou uma nova pergunta: que outras instruções você tem? Se fosse em qualquer outro momento, Clann definitivamente teria zombado mentalmente, mas sua mente de alto nível o fez acenar. Apenas cuide da minha ilusão como antes para lidar com qualquer acidente. Tudo bem, mestre. A Rhodes não hesitou em dar uma resposta e acrescentou: vou segurar meus instintos. Juro-te, o grande governante acima do mundo espiritual. Clann assentiu suavemente, deu 2 passos à frente e fez o espelho se parecer com Dwayne Dantes. A imagem ficou cada vez maior até parecer real. Depois de alguns pequenos ajustes, Clann fez a imagem deitar na cama como se já estivesse dormindo. Neste momento, ele viu Dwayne Dantes virar a cabeça e sorrir para ele com um olhar brincalhão. Ao mesmo tempo, estendeu as mãos e puxou o cobertor em direção à cabeça. Sem uma palavra, Clann se transformou no aventureiro frio e louco de Arma Sparrow, enquanto a fome rastejante em sua mão esquerda se tornava transparente. Seu corpo rapidamente se afastou quando viajou para o outro extremo da rua Phelps, onde ficava a Catedral do Santo Samuel. Depois disso, caminhou até a praça cheia de pombos durante o dia e se escondeu em um canto sob o disfarce da sombra. Pouco tempo depois, um grande grupo de fiéis que assistiram à missa saiu da catedral. Em pouco tempo, os servos começaram a deixar a catedral com todo tipo de itens diversos, caminhando até as lixeiras de um beco. Várias pessoas estavam lidando com as fezes que foram encontradas no local onde as carruagens estacionaram. Nesse momento,
o corpo de um servo tremeu repentinamente antes que ele baixasse a cabeça. Ele começou a limpar seriamente a área e até mesmo caminhou proativamente em direção à praça, como se quisesse limpar o lixo lá. Ele lentamente se distanciou dos outros até chegar a uma área escura. Quando os outros servos pararam de colocar sua atenção nele, uma mão de repente se delineou e estendeu para fora do vazio, agarrando-o pelo ombro e fazendo com que seu corpo se afastasse para o nada. Glenn havia viajado diretamente para um condomínio barato de 2 quartos no Burgo Leste. Havia se teletransportado há alguns dias com outra identidade para alugá-lo. A habilidade de um viajante é realmente conveniente. O único problema é que eu preciso que um pirata sacrifique sua vida toda vez. Glenn satirizou para aliviar sua ansiedade enquanto fazia o servo deitar na cama. Em seguida, ele pegou um longo frasco de metal e jogou nele. O servo pegou e puxou a rolha antes de engolir o remédio nele. Em poucos segundos, ele caiu em um sono profundo quando Shannon apareceu ao lado. Glenn observou o servo na cama enquanto seu corpo subitamente amolecia, como se ele tivesse se transformado em um monstro de carne. No entanto, não se liquefez. Depois de alguns momentos, ele instantaneamente encurtou sua altura em 15 centímetros. Enquanto sua pele escurecia de cor, suas feições faciais se moveram e logo ele se transformou no servo. E nesse momento, Shannon já havia tirado a roupa do servo. Sem perder tempo, Glenn rapidamente mudou para aquelas roupas e moveu os itens da cigarreira de ferro, pegando a vassoura e examinando a área antes de confirmar que não havia problema. Ele fez Shannon retornar a moeda de ouro antes que baixasse o braço esquerdo e estendesse os dedos. Ele viu a fome rastejante produzir um efeito de transparência indescritível. Depois de se teletransportar de volta para o canto escuro, Glenn dobrou as costas e começou a limpar a área seriamente. Passo a passo, ele se aproximou dos servos ocupados, mas manteve distância deles para evitar que alguém conversasse com ele, o que aumentaria suas chances de ser exposto. Depois de cerca de 30 minutos, os servos se reuniram e entraram na Catedral do Santo Samuel e viraram em uma porta lateral. Ficou engraçado, né? E viraram uma porta lateral, parece que os servos viraram uma porta, né? E viraram em uma porta lateral. Distante dos sacerdotes, o servo esticou os braços e disse: "Que cansaço! É que se bem em Lord of Mysteries eles podiam bem virar uma porta, né?" Glenn fingiu não parecer interessado na conversa devido ao seu cansaço enquanto acenava com a cabeça sem participar da conversa. Logo voltaram para os aposentos dos servos. Era composto por 2 quartos bastante grandes, com muitos beliches dentro. Ao lado de cada cama havia um guarda-roupa e um baú. Glenn ficou imediatamente no prejuízo. Ele não sabia se ia para a esquerda ou para a direita. Felizmente era um vidente. Ele só podia confiar em sua intuição espiritual em assuntos que não envolvessem os Beyonders ou domínios misteriosos. Além disso, ele ainda estava segurando uma vassoura. Por isso, fingiu escorregar a mão e secretamente fez uma busca por vara radiestésica. Ele recebeu uma revelação de que deveria seguir em frente. Quando entrou na sala à direita, Glenn deliberadamente diminuiu um pouco, observando as ações dos outros servos. Em seguida, ele os imitou, colocando a vassoura na região atrás da porta. Depois, foi ao banheiro comum lavar o rosto, enxaguar a boca e lavar os pés. Depois que completou tudo isso de maneira lenta, a cama que lhe pertencia revelou-se, a cama que não estava ocupada. Deitado na cama, Glenn finalmente se sentiu aliviado enquanto suspirava secretamente de alívio. Os servos estavam todos exaustos e em pouco tempo adormeceram, produzindo uma sinfonia de roncos. Glenn manteve sua consciência e muito levemente removeu a fome rastejante, dobrando-a em uma forma minúscula. Ele a enfiou dentro da cigarreira de ferro, juntando-a com o apito de cobre de Azik e a moeda de ouro de Shannon. Os segundos se transformaram em minutos, pois ele achava impossível dormir devido à ansiedade. Tudo o que podia fazer era contar com a cogitação para se forçar a dormir por algumas horas. Ele acordou em um horário específico e liberou Shannon. A aura fria dessa marionete rapidamente se fundiu com os arredores à medida que os fios do corpo espiritual colapsavam para dentro, gradualmente se tornando pretos sem quaisquer origens. Ainda pode ser controlada. Glenn assentiu com a cabeça e fez com que o espectro usasse os vitrais no alto e os azulejos de pedra brilhante para chegar à escadaria que levava os guardiões acima. Ele acreditava que se o Tenor não tivesse sido contaminado antes do tempo, fazendo com que o selo central do Portão Shines pensasse nele como um dos seus,
ele definitivamente teria reagido e o limpado. Como poderia um espectro ter a capacidade de se mover livremente na catedral de uma igreja ortodoxa? E devido à aprovação do selo central e à interferência do anjo de papel, o arcebispo de nível de semideus que dormia em algum lugar da catedral não foi alertado. Sob o controle de Clann e usando as sensações de contaminação, o invisível Senor caminhou lentamente até o segundo andar antes de virar à esquerda e encontrar a residência dos guardiões. É segunda-feira amanhã. O turno de segunda-feira desta semana provavelmente é feito pelo guardião que conheci primeiro. Clann havia descoberto há muito tempo a lista, então fez o espectro revestido de vermelho escuro furtivamente passar pela porta de madeira e flutuar em diferentes salas para identificar o alvo. Como havia apenas algumas pessoas dentro, ele rapidamente encontrou o velho pálido com pele facial solta, cabelos esparsos e um nariz grande. Senor imediatamente tirou um frasco de sedativo e o colocou ao lado. Então, antes que o guardião sentisse qualquer coisa, ele o possuiu. O guardião, que estava em sono profundo, perdeu o controle sobre seu corpo antes mesmo de acordar para resistir. Tudo que podia fazer era abrir seus olhos azul acinzentados e observar-se lentamente pegar o frasco e retirar a rolha. Em seguida, bebeu o líquido. Seu corpo convulsionou-se anormalmente enquanto seus órgãos pareciam estar envolvidos em uma luta violenta. Depois de um minuto, ele lentamente ficou mole e fechou os olhos novamente, entrando em um sono sem sonho. Depois de fazer tudo isso, Senna deixou o corpo do guardião e usou todos os tipos de superfícies reflexivas para pular de volta para os aposentos dos servos antes de entrar no corpo de Clann. Clann imediatamente emitiu uma aura fria, morta e distante, até mostrar uma expressão severa. Levantou-se lentamente da cama e saiu silenciosamente dos aposentos dos servos. Nas sombras e murais que não eram iluminados pelo luar, ele caminhou até o segundo andar e entrou no quarto do alvo. De pé ao lado da cama, Clann, enquanto na aparência de um servo, lentamente cresceu mais alto à medida que seus cabelos se tornavam grisalhos e esparsos, enquanto seu nariz aumentava significativamente. Em apenas alguns segundos, ele parecia idêntico ao guardião que apenas bebeu o sedativo. Até sua aura era idêntica. Trocando o casaco negro que foi colocado ao lado, Clann moveu as roupas do guardião e do servo para debaixo da cama e deitou-se enquanto observava o tempo. Às 5h30, acordou antes do tempo, terminando o pão branco que tinha preparado na noite anterior e bebeu um copo de água. Ele então olhou baixinho pela janela. Assim que o dia raiou, Clann manteve seu estado de impasse e saiu pela porta. Ele foi até o primeiro andar e, seguindo o caminho que havia verificado anteriormente, fez uma curva à esquerda. Depois de caminhar por um momento, não ficou surpreso ao ver um padre. Essa foi sua experiência como ex-falcão noturno. Portanto, Clann não estava muito preocupado por não conseguir encontrar o caminho. O padre estava do lado de fora de uma porta secreta que levava para o subsolo. Ao levantar a mão direita, bateu 4 vezes no sentido horário em seu peito e disse: "Que a deusa te abençoe." "Louvado seja a dama." Clann respondeu rouco e igualmente desenhou uma lua carmesim. Ele não ficou mais e passou pelo padre. Sobre as lâmpadas que forravam as paredes, desceu a escadaria e chegou ao cruzamento. Com base em sua compreensão de seu ambiente, Clann acreditava que virar à direita deixaria a catedral e provavelmente levaria a empresa de segurança disfarçada ou outra organização pertencente aos falcões noturnos. Por isso, não hesitou em virar à esquerda. Nesse momento, viu um homem usando uma luva vermelha passar. O homem vestido casualmente tinha cabelos pretos e olhos verdes com looks bonitos. Ele era ninguém menos que Leonard Mitchell. Ah, caraca! Vai acabar aqui! Não! Sacanagem, cara. Sacanagem. Olha. Acho. O que vocês acham da gente segurar quinta e sexta pra gente ler isso aqui em live, hein? É uma possibilidade. É uma possibilidade interessante, hein? Me segurarei aqui. Caraca! Porque amanhã a gente faria o nosso resumão, né? Sexta-feira não teria vídeo ou teria algum outro tipo de conteúdo pra gente fazer aqui de Lord of Mysteries. E no sábado a gente leria aqui do 831 em diante aqui sobre toda essa confusão com o Clann. E caraca, velho, o vovô Zoroaster tá lá dentro do Leonard, né? Então, alguma coisa vai ecoar disso tudo aqui. Caraca, eu tô realmente curioso. É uma ideia, uma possibilidade. Gosto da ideia da gente deixar aqui o 831 aqui pra live
e a gente finalizar todo o contexto em live. Eu acharia legal aqui. Acho que eu vou fechar nisso daqui sim.